noite, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao culto dessa noite. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa e queremos, Pai, exaltar o Teu santo nome. Receba, Pai, o culto que prestamos a Ti. Receba os louvores que entoaremos, Pai, no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. És
Deus, que é maravilhoso, e que o seu nome é santo e está acima de toda a criação. A Ele pertence o louvor, a honra e a glória. Nós vamos fazer a leitura da sua palavra, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, os versos de 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. A palavra dele esteja em nosso coração. E que sejamos, como Deus disse a Josué, fortes e corajosos, para cumprir em nossa vida o propósito de Deus, de glorificar o Senhor. Vamos continuar exaltando nas nossas canções. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nem todo vou achar. Vou cair e entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer.
Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Senhor, que seja feita, Pai, a tua vontade em nós, que não sejam apenas palavras da boca para fora, mas que sejamos, Pai, esse corpo vivo do Senhor, que cada dia mais, Pai, possamos permanecer unidos na fé, no amor, na comunhão, e que, Pai, nós tenhamos, Pai, a certeza de que nada somos sem o Senhor, Pai. Nós somos completamente dependentes do Teu querer, do Teu agir, e nós clamamos o Senhor, Pai. O Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, misericórdia da Tua igreja, que o Senhor, Pai, venha com a Tua boa mão, está nos conduzindo, Pai, em todas as coisas, e tudo que fizermos, seja para honrar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Que nós, cada dia mais, Pai, venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça, Pai, para que o Seu nome seja exaltado e conhecido nessa cidade, por meio das nossas vidas. Que nós sejamos, Pai, obedientes, fiéis ao Senhor, acima de todas as coisas. Nós dedicamos essas
canções, todo esse louvor, toda essa adoração que ao Senhor é devida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças para virem à frente. Vamos orar e as crianças estarão indo para o culto infantil. Oremos. Pai de amor, obrigado pela vida destas crianças, nossas crianças do Senhor. Que o Senhor as abençoe, que o Espírito Santo ilumine seus corações, para que elas possam também entender o Evangelho de Cristo e possam, pelo conhecimento de Jesus como Salvador e Senhor, render suas vidas a Ele. Guia, Pai, a vida destas crianças. Esteja também, Senhor, com as líderes que estarão conduzindo este culto infantil. E abençoa também suas famílias, seus pais. Abençoa a igreja, abençoa a Tua palavra que vais também nos dar nesta noite. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito e glorifica a Jesus e por meio dele o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus que oro. Amém. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e seus filhos. E os planos de Deus, eles sempre são realizados. A palavra de Deus não falha, ela não pode ser frustrada, porque é a palavra da vida, a palavra da vida eterna, e a palavra pela qual nós devemos viver. No texto que lemos de Josué, aqui, capítulo 1, de 1 ao 9, nós vamos ver que o tempo de Moisés havia terminado. E quem é que definiu que o tempo de Moisés tinha terminado? Foi o próprio Deus. Então Deus disse para Moisés o seguinte: olha, você não vai conduzir o povo na conquista da terra prometida. Embora Moisés tivesse participado do comecinho, antes da travessia do Rio Jordão. Então, Deus dá ordem a Moisés, ele vai subir lá a montanha, e lá ele morre. Nós sabemos que ele morre porque depois nós vamos ouvir a referência de que Satanás estava disputando o corpo dele. E também porque a sua sepultura foi feita pelo próprio Senhor e ela ficou oculta aos filhos de Israel. Então Moisés chegou ao fim dos seus dias. Moisés cumpriu os dias que o Senhor havia determinado para ele. E agora, Deus escolheu Josué para continuar a missão de Moisés, fazer com que o povo de Israel tomasse posse da terra prometida. E o que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso, porque é você quem vai
levar o povo de Israel a tomar posse da terra prometida. Eu vou estar com você como estive com Moisés. Todo lugar onde pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado a você. E ninguém poderá resistir você. Você vai ser bem sucedido nessa missão. E a gente vai ver Deus falando por 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Depois é ser forte e muito corajoso. Ser forte e corajoso. Como Josué deveria ser forte e corajoso? Primeiro, ele deveria pensar na promessa de Deus. Deus diz: você vai fazer o povo de Israel herdar a terra prometida. Eu estou com você. Vou sustentar você de forma que ninguém pode resistir a você. E depois ele diz: ser forte e corajoso para poder cumprir toda a palavra que o meu servo Moisés te entregou. Tudo que eu tenho falado por meio dele. Então, a força, a coragem deveriam ser resultado da confiança na presença de Deus, no poder de Deus e na condução de Deus para a vida dele. E em segundo lugar, ser forte e corajoso, porque ele, cumprindo a palavra de Deus, sendo obediente a Deus, ele seria bem sucedido naquilo que ele iria fazer. Porque ele estaria cumprindo o propósito de Deus segundo a palavra de Deus. E por outro lado, o Senhor disse para ele: não tu mandei eu, ou seja, lembra, eu mandei você ser forte e corajoso. Não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente não está só. Josué não estaria só. O Senhor estaria com ele aonde quer que ele fosse. Então Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, como seus filhos. E o fato é que Ele nos deu uma única vida, e a vida que temos neste tempo, e nesse tempo, como foi no caso de Josué, o tempo dele, os dias da sua vida, ele deveria servir a Deus e ser vitorioso no cumprimento da sua missão. Porque Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Porque Deus disse que estaria com ele em todo o tempo. E porque ele, vivendo em obediência a Deus, ele teria sempre o sucesso naquilo que ele ia fazer. Então Deus, Ele nunca nos manda fazer algo que Ele mesmo não esteja conosco. E jamais deveremos fazer qualquer coisa que não seja na presença e que seja em submissão a Deus. E que seja conforme a sua palavra. Então, no mesmo sentido que Deus falou a Josué, Deus tem falado conosco hoje também. E a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar aonde possamos estar é no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E a vontade de Deus é uma fonte de segurança para a nossa vida. E a certeza que temos de que vamos morar com Ele no céu. O que Jesus diz?
nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E eu quero que você entenda que Deus valoriza uma vida pura e uma vida simples, dedicada a Ele. Deus valoriza isso. Deus rejeita qualquer atitude de orgulho ou arrogância da parte humana. E não há como ser vitorioso ou vitoriosa em desobediência a Deus. Notem que Josué, ele estava procurando fazer tudo certinho. Antes de atravessar o rio Jordão, Deus disse para ele: olha, fala para os sacerdotes pegarem a arca da aliança, ir à frente e parar no meio do rio. E assim como aconteceu com o Mar Vermelho, eu vou fazer também um caminho no meio do rio Jordão. E lendo então o relato bíblico disso em Josué, assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas na borda do rio, as águas se dividiram no meio. E se fez um grande montão. E era tempo da cheia, de forma que o Rio Jordão ele estava transbordando pelas suas ribanceiras. Então o povo atravessou o Rio Jordão e o primeiro desafio agora era conquistar Jericó. Deus deu todas as orientações. Josué procurou fazer exatamente como Deus falou com ele. Mas acontece que os israelitas não foram todos obedientes. E não foi somente Acã, pelo que a gente nota no texto bíblico, que lançou mão de preciosidades, né, como ouro, prata. Mas Acã serviu de exemplo para todos. E ao mesmo tempo, nós aprendemos ali que mesmo o líder querendo fazer tudo certinho, as pessoas que ele liderou, algumas foram empecilho para o bem da nação. Porque logo após a vitória sobre Jericó, Josué então enviou espias para que olhasse a cidade de Ai. Era tão pequenininha, devia ter 12 mil habitantes, ou pelo menos 12 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. E a informação então da sua assessoria de guerra era que não precisava de mandar mais do que 3 mil soldados, porque era tão pequena que poderiam ser conquistados com muita facilidade. Ainda mais depois da grande vitória sobre Jericó. E foi exatamente o poder de Deus. Deus fez com que as muralhas de Jericó se desmoronassem e os soldados de Israel, diante do muro derribado à sua frente, simplesmente subiram os escombros para poder conquistar a cidade. O que aconteceu? Foram derrotados. Uns 30 soldados mortos. Por quê? Porque não fizeram as coisas como Deus disse para fazer. Ou seja, toda a riqueza que pudesse encontrar seria dedicada ao Senhor. Era anátema. E Acã então pegou uma belíssima capa babilônica, umas peças de prata, de ouro, enrolou tudo e enterrou dentro da sua caverna. E Josué então
que queria fazer a coisa certa, foi procurar saber de Deus o que aconteceu. E Deus disse: há pecado no meio do povo. E então disse para Josué passar todo o povo em revista, até que chegou em Acã, e este, toda a sua casa, todos os seus animais foram apedrejados e queimados. E um grande montão de pedras se lançou sobre eles. E aí veio depois a vitória sobre Ai. Então a questão é que Deus tem um propósito para a minha vida. Como servo dele, tem um propósito para você como servo dele, como serva dele, de forma que nós devemos ser fortes e corajosos para confiar na promessa, da presença, do poder e da direção de Deus para conosco, de agir em obediência à sua palavra e lembrar: Deus me mandou ser forte e corajoso, eu não vou desanimar. Porque não era simplesmente o fato de ter uma vitória prometida, o poder de Deus prometido, a presença dele prometida, que seria fácil. Eles deveriam conquistar. Jesus nos tem prometido o céu, novo céu, nova terra. Jesus nos tem prometido a vida eterna, uma vida de honra e glória com Ele. Mas assim como os israelitas tinham que conquistar a terra e teriam a terra prometida e teriam que lutar por ela, nós também somos orientados a tomar posse da vida eterna. Somos orientados hoje a operar com temor e tremor a nossa salvação, na santificação da nossa vida ao Senhor, na obediência à sua vontade para a nossa vida, e a fazer a obra de Deus em relação aos dons que Ele concedeu a cada um de nós para a edificação da igreja e a manifestação do seu reino do Senhor. Então precisamos ser fortes e corajosos também. Assim como Deus disse para Josué ser forte e corajoso. Mas também lembrar que o meu líder pode estar querendo o melhor para a igreja ou para o povo de Deus, e eu posso ser uma pedra de tropeço na vitória espiritual que ele está buscando para a igreja, ou que a igreja esteja sendo envolvida a buscar e a viver. Porque Deus, Ele não se agrada e Ele não coloca o nome dele naquilo que é desonroso. Deus não aceita uma vida em pecado. Deus até aceita o pecador com seu arrependimento e com a sua dedicação de vida a Ele, no desejo de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, forte e corajoso, forte e corajosa, para viver segundo o propósito e a missão de Deus para a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança a misericórdia. E Deus tem o juízo, o julgamento dele. E quem sou eu para questionar os juízos de Deus? Quem é você para questionar os juízos de Deus? Quem sou eu para dizer como é que ele tem que fazer? Ou para contemporizar qualquer uma das nossas falhas ou pecados? Então vejam que Deus já havia definido: o pecado de Acã seria punido com a pena de morte. E vocês também já devem ter lido em Atos capítulo 5
a história de Ananias e Safira. Deus poderia ter preservado? Poderia, mas Deus determinou que eles iriam morrer por causa do pecado deles. Porque Ananias, disse Pedro a ele, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo de Deus? E caiu morto aos pés de Pedro. Depois veio Safira, a esposa de Ananias, e veio confirmando a mentira. E ele diz, eis aí os pais daqueles que levaram o seu marido, e vai levar você também. E nós precisamos ser sábios, ser prudentes, mas sobretudo fortes e corajosos para viver o propósito de Deus para a nossa vida hoje. Como Josué procurou ser forte e corajoso para viver a missão dada por Deus a ele em seus dias. Interessante que no livro de Josué nós encontramos o relato de um companheiro dele que fez parte da equipe que foi espiar a terra, Caleb. Caleb estava com 80 anos, ele diz, olha, eu me sinto como um moço, me sinto com a mesma força daquele primeiro dia que eu entrei nessa terra para poder espiar. E qual foi o pedido dele para Josué? Olha, Josué, o Senhor prometeu que daria para mim a terra que eu espiei, que era exatamente a terra dos gigantes. Ele diz, eu quero aquela terra, e o Senhor vai entregá-la para mim. Então, um homem já idoso, mas com a força de jovem, Deus conservou o vigor dele, e ele então agora vai tomar posse da terra que ele foi observar como espia. E vamos ver no relato de Josué que ele conquistou. Ele e a sua estratégia de guerra. Ele diz, quem conquistar aquela cidade, eu vou entregar um prêmio. E aí um dos parentes dele foi lá, conquistou e era de Caleb. Ele de herança para suas filhas. E Caleb era um homem generoso, porque uma das filhas, olha, o Senhor nos deu terras mais desérticas, dá-nos uma porção melhor, mas fica com essa terra. Então, irmãos, Deus, ele valoriza a pureza e a simplicidade dos seus servos. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós, e ele nos manda ser fortes e corajosos, e que sejamos obedientes à sua palavra. E a condição de vitória está na dependência de Deus e na obediência à sua palavra. Como estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida hoje? Com certeza Deus chamou você para ser crente em Jesus Cristo, para salvá-lo ou para salvá-la, mas com certeza Deus deu a você um dom, que é uma missão para você servir na comunhão da igreja, como servo dele ou serva dele, nesse tempo, como membro da igreja, que é a família de Deus, que é o povo de Deus, para a edificação da igreja e para o testemunho do reino de Deus nesse mundo. Como você está encarando a sua missão? Talvez você possa dizer, eu nem sei qual é a minha missão, pastor. Então, a orientação que eu te dou é vá orar, olhe à sua volta, vê o que Deus está fazendo à sua volta, vê as necessidades que estão à sua volta, pergunte para Deus qual é o propósito dele para a sua vida, para que você seja um servo ou uma serva útil e não um vaso de desonra, porque Deus cria vasos úteis e vasos de desonra também, diz a palavra de Deus no Novo Testamento.
E Ele quer que sejamos vasos úteis para a edificação da igreja do corpo de Cristo. E Ele quer que sejamos servos bons e fiéis. E Ele promete que está conosco. Ele nos manda a viver a sua vontade. Ele nos manda a sermos santos como Ele é santo. E a fazer tudo com santidade. Nos manda a ser santo em todo o nosso proceder, em todas as nossas realizações. E nos diz que sem santificação ninguém pode vir. Então Deus, Ele preza pela pureza da nossa vida e pela simplicidade do nosso coração. Deus resiste aos soberbos, mas Ele exalta aos humildes. E nesse sentido, meus irmãos, Deus vai se agradar de servos que se submetem a Ele, são consagrados a Ele. A palavra de Deus diz que nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. Nos diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta da minha vida, você vai dar conta da sua vida. É claro que eu vou dar conta da minha vida, das influências as influências boas que eu posso produzir e que Deus espera que eu seja, ou que Deus me tem dado como missão para si. Ou seja, uma boa testemunha dele. Mas Ele vai cobrar de mim se eu escandalizar a qualquer um dos meus pequeninos irmãos. Ele vai cobrar de mim se eu for pedra de tropeço para alguém. Mas eu não vou prestar contas daquilo que só você tem que fazer, ou daquilo que o outro tem que fazer. E outra coisa é que o erro de qualquer um não é motivo para que eu erre também. Por que daria eu contas de uma vida infrutífera com base na vida infrutífera de alguém? Eu preciso ter consciência do aspecto pessoal de minha responsabilidade para com Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus vai tratar com cada um de acordo com as suas obras. Então, se alguém disser, eu não quero trabalhar na comunhão da igreja porque alguém pisou no meu pé, você deveria dizer, eu vou estar junto à comunhão da igreja, que é o meu corpo também, que é o corpo de Cristo, mesmo que alguém tenha pisado no meu pé, porque eu sirvo a Cristo, ao Senhor, e vou servir também quem pisou no meu pé, por amor de Cristo, por amor do reino de Deus, e por amor à missão que Deus me deu de ser bênção. Irmãos, não foi fácil para Josué. Ainda mais que houve um momento que Josué, ele deixou de consultar ao Senhor quando apareceram lá os gibeonitas, vestidos, verdadeiros atores, vestidos de trapos, arranjaram um pão velho e bolorento para poder dizer que vieram de muito longe e que queriam fazer aliança com Israel, porque viram que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. E em vez de Josué e a sua equipe de auxiliares consultar o Senhor, caíram na conversa dos gibeonitas e fizeram aliança com eles. E agora teriam que lutar para defender Gibeão. Então, não foi fácil para Josué. Às vezes não é fácil nem para mim, nem para você, porque em algum momento somos descuidados, somos sentimentais, em algum momento nós somos fracos em vez de ser fortes, e perdemos a perspectiva divina
do nosso ministério ou da nossa missão, porque olhamos as circunstâncias da nossa volta, ou porque nos comparamos com os outros. Então precisamos considerar o aspecto pessoal de nossa responsabilidade para com Deus, do chamado dele para a nossa vida, de forma que ele diz o seguinte: procurem apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, você não vai poder fazer nada. Como Jesus disse, trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ou seja, enquanto você tem vida, enquanto você tem oportunidade de realizar a obra de Deus, faça. Como disse Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de te ouvir. Como ele disse aos profetas do passado, falem e não calem, porque eles haverão de saber que houve um profeta no meio deles, e não haverá desculpas para eles no dia do juízo. Então, meus irmãos, Deus, ele se agrada de vidas que são submissas a Ele e consagradas a Ele. É muito interessante essa questão da consagração, sabe por quê? Porque se é consagrado a Deus, pertence a Deus. E se você é consagrado a Deus, você pertence a Ele. Consagrado ou consagrado a Deus, você pertence a Ele. E você não pode mais viver para si mesmo, você tem que viver para Deus, porque agora você pertence a Ele. A vontade dEle que deve ser o centro gravitacional da sua vida. Você tem que viver no centro da vontade de Deus. Porque se você olhar para si mesmo, ou para si mesma, ou se você olhar para esse mundo, ou se você seguir o conselho dos ímpios, ou deter-se no caminho dos pecadores, você está quebrando o aspecto santo da sua consciência. Porque você é santo ao Senhor, é santa ao Senhor. O que significa levar o nome do Senhor na sua vida? Significa viver de forma honrada e dedicada a Deus. Se você não viver uma vida honrada e dedicada a Deus, você vai estar tomando o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não é somente falar o nome de Deus de forma inadequada na sua vida, mas se no seu proceder você não está agindo conforme a glória do seu Deus que está com você e da vontade dele, que é a sua vida e a sua forma de viver a missão que ele te entregou, você vai estar desonrando a Deus. E Deus diz que não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então, por isso que Jesus fala para os seus discípulos, fala para mim e para você: assim resplandeça a vossa luz, ou seja, assim resplandeça a vossa santidade, a vossa justiça, ou as suas boas obras no meio deste mundo tenebroso, para que os homens vejam estas obras, essa luz, esta glória de Deus na sua vida e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Precisamos pensar nisso, irmãos. Precisamos pensar nisso, irmãos. Visto que o nosso tempo está passando e a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Engraçado que quando a gente lia na Bíblia, falando que o sol ia aquecer 7 vezes mais, a gente nem imaginava como isso poderia acontecer. Ainda não chegamos a esse calor de 7 vezes mais. Mas eu tenho visto na mídia, falando sobre uma onda de tempestade solar que vai atingir a Terra. Porque não somente os meios de comunicação serão afetados, mas isso vai tornar insuportável a vida para muita gente em algum ponto do nosso planeta. Então, a própria ciência está mostrando aí, que
Deus, Ele tem o controle de todo o sistema solar, de todo o universo. E tudo que Deus falou vai acontecer. Então é melhor que eu ame o meu Deus, me consagre a Ele, seja obediente a Ele, viva para a glória dEle e esteja preparado para o dia da eternidade, para o dia em que vou me encontrar com Cristo. Eu sou um novo homem em Cristo, um novo homem parecido com Cristo. Você tem que ser um novo homem em Cristo, um novo homem parecido com Cristo, ou uma nova mulher em Cristo, uma nova mulher parecida com Cristo, porque somos discípulos dele, servos dele, filhos do Pai eterno, por meio da sua bondade em nos adotar como filhos, e nos dar o direito de ser filhos para viver a vida celestial. Que maravilha! Mas então nós temos que nos preparar. E assim, irmãos, a nossa grandeza, qual que é a grandeza da gente? O que Deus fala sobre isso? Para você ser grande, você tem que ser menor do que todos. E para você ser grande, você tem que ser servo de todos. Que coisa, né? Por isso que João Batista vem e diz a respeito de Cristo, que ele cresça e Deus diminua. Então, um coração simples, puro, humilde, quebrantado diante de Deus, pronto a fazer a vontade de Deus, a cumprir a missão dele na nossa vida, a ser bênção na nossa família, na igreja, onde estivermos, e saber que Deus está conosco. E saber que o nosso destino é sermos parecidos com Jesus e viver com Ele na glória. Então Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós somos os servos de Deus para esse tempo. Moisés serviu a Deus no seu tempo. Josué serviu a Deus no seu tempo. E eu e você estamos servindo agora ao nosso Deus no nosso tempo. E é preciso que sejamos servos aprovados diante de Deus. Servos aprovados são servos consagrados a Deus, são servos que obedecem a Deus e que andam com Deus e que fazem a vontade de Deus. Glorificam a Deus, glorificam a Deus. Então, temos hoje uma missão a cumprir nesse tempo. E Deus vai pedir contas de cada um de nós, do nosso trabalho. Presta conta do seu trabalho como mordomo. Presta conta da sua vida. E feliz é aquele cujo nome está escrito no livro da vida de Jesus Cristo, no livro do Cordeiro. Feliz é aquele que lavou a sua alma no sangue de Cristo e agora possui uma vida pura, uma vida justa com Cristo. É interessante a gente pensar e olhar para Jesus dessa forma. Eu sou um novo homem em Cristo. Não que eu já seja totalmente parecido com Ele, mas como um novo homem em Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha santidade. E tudo que me ocorre nessa vida é para a glória dEle. Seja a minha dor, seja a minha alegria, minha tristeza, ou as bênçãos de minhas realizações com Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Porque somos homens de Deus, para viver uma nova vida nesse tempo e servir a Deus nesse tempo. Não endureçamos os nossos corações e nem diminuamos a importância e o valor da palavra de Deus neste tempo em que muitos estão querendo viver o Evangelho segundo o seu próprio coração. Mas que possamos viver o Evangelho de Cristo na sua inteireza, na sua pureza, na sua plenitude. Porque
É esse evangelho pleno que vamos viver no céu. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs amados do Senhor, para que possamos servir a Deus no nosso tempo. Sermos fiéis ao Senhor, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Assim possamos receber a palavra do Senhor. Não que tenhamos conseguido ser perfeitos, mas que tenhamos buscar esta vida de plenitude de Cristo para o nosso viver de cada dia aqui, honrando e glorificando o nosso Deus. E que assim o Senhor nos acolha cada dia na sua presença e nos ajude a viver pelo seu Santo Espírito a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que nós possamos ver o fruto das nossas mãos que glorifica a Deus, as nossas obras. E elas vão nos acompanhar. Nos diz a palavra de Deus que vamos descansar dos nossos trabalhos, mas as nossas obras irão conosco. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. E que esta semana seja uma semana de servir ao Senhor com alegria, na dependência de Deus, sendo fortes e corajosos para cumprir a missão de Deus que nos enviou. Amém? Nós vamos orar e assim encerrar nossa reflexão. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos amou tanto que nos salvou. E nos ama tanto que nos deu o privilégio de sermos participantes da sua obra e de nos fazer instrumentos do Senhor para a realização dos teus propósitos. Eis-nos aqui, envia-nos e faça da nossa vida um vaso de bênçãos, um vaso escolhido, para que o nome de Cristo seja glorificado e para que o Senhor, ó Pai eterno, seja glorificado também dele na nossa vida. Que o Espírito Santo seja honrado em sua obra, em sua direção e como Deus Consolador na nossa vida. Abençoe a igreja, guarda ela com o teu poder e que o Senhor, nosso Deus, conserva o teu grande nome sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê uma vida de paz com o Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Salvador amado. Por quem vivemos. E para também por meio de quem glorificamos o Senhor. É no nome dele que oramos. Amém.